Muito boa tarde a todos, ou bom dia, dependendo do sítio do planeta onde nos estão a acompanhar. É com muito gosto que vos dou as boas-vindas à sessão inaugural do ciclo de webinars que hoje lançamos, dedicados aos desenvolvimentos recentes do direito e política de concorrência em países de expressão portuguesa. Eu chamo-me Maria João Melícias, sou co-coordenadora da área de concorrência, regulação e europeu da Abreu Advogados e antiga administradora da Autoridade de Concorrência de Portugal. Vivemos num mundo marcado por uma imprevisibilidade a nível global, marcado por tensões geopolíticas, disrupções tecnológicas, desafios climáticos, guerras comerciais, infelizmente guerras também propriamente ditas. E este contexto tem levado a que a União Europeia e Estados-membros da União, tal como outros países europeus, procurem reorientar as suas parcerias estratégicas, diversificando as suas cadeias de abastecimento de forma a torná-las mais resilientes. Resiliência é uma palavra de ordem que hoje ouvimos com frequência. E neste contexto, acho que, enfim, em todos os desafios há uma oportunidade, e o chamado Sul Global, incluindo países do Mercosul, com o qual recentemente a União Europeia firmou um acordo de comércio, bem como a África, incluindo países como Angola, ganham renovada importância enquanto potencial destino de comércio e investimento. E importa não esquecer que quase 300 milhões de pessoas falam português nestas geografias, ou pelo menos como língua oficial. Há muitas afinidades culturais que nos unem e esta é porventura a mais importante, a nossa língua comum, e por isso estes webinars decorrerão obviamente em português. De qualquer forma, sei que podem ter interesse para outros que porventura ainda não acompanham tão bem o português. Eu acho que isto é uma forma de porventura desenvolverem as vossas competências a esse respeito. Acho que vale o investimento. De qualquer forma, procuraremos disponibilizar uma gravação deste webinar com legendas em inglês posteriormente. E, portanto, no contexto da atração de investimento, a aplicação rigorosa, efetiva, imparcial das regras de concorrência é fundamental, porque gera confiança no funcionamento das regras do mercado. Sabemos que o ambiente de confiança é essencial para estimular o investimento e o empreendedorismo. E Angola, a quem dedicamos esta primeira série de webinars, tem dado passos seguros e consistentes no processo de abertura dos seus mercados, de modernização da sua economia, tem em curso um plano ambicioso de privatizações a vários setores, tendo em vista favorecer o desenvolvimento económico sustentável e a integração do país nos mercados regionais e internacionais. E neste processo de modernização, a aplicação das regras de concorrência pela mão da Autoridade Reguladora da Concorrência de Angola também tem dado passos decididos, com uma atividade muito profícua, quer em matéria de disseminação de uma cultura empresarial de concorrência, o chamado advocacy de concorrência, quer em matéria de enforcement, portanto, essencialmente controle de concentrações e investigação de práticas anticoncorrenciais. Angola aprovou a sua lei de concorrência já em 2018, criou a Autoridade Reguladora de Concorrência, a que seguiu a nomeação do seu Conselho de Administração em 2019, ao qual eu desde já muito agradeço a pronta disponibilidade com que aceitaram o nosso convite para participar nesta conversa, na pessoa do Dr. Nelson Lembe, administrador da ARC, que estará hoje connosco. A Abreu Advogados orgulha-se de ter há muito uma parceria consolidada com a FBL Advogados em Angola e hoje terei justamente o prazer de partilhar a moderação desta conversa com a Tatiana Serrão,
que posso dizer, nossa sócia em Luanda, que tem uma vasta experiência justamente nestas matérias, nestes assuntos de investimento privado e societário. Sobre a estrutura deste debate, o que propusemos foi colocar ao nosso convidado um conjunto de desafios, no fundo de questões, que são um pretexto de reflexão sobre estes temas que mencionei, algumas de ordem mais geral, outras de ordem mais prática, que se seguirá um momento de perguntas e respostas da parte da audiência. Portanto, contamos demorar cerca de 60 minutos neste webinar, mas no final, havendo tempo, colocaremos questões vindas da audiência. Portanto, caso queiram colocar alguma questão ao nosso convidado, pedia que utilizassem aqui a ferramenta do Q&A que encontrarão no canto superior esquerdo do vosso ecrã. E, havendo tempo, procuremos colocá-las ao nosso convidado. Creio que é isto, para já, e, portanto, passo desde já a palavra à doutora Tatiana Serrão para apresentar o nosso convidado e dar o pontapé de saída a este debate. Tatiana. Ok. Olá, obrigada Maria João, boa tarde a todos. Uma vez mais reiterar aqui a disponibilidade da Autoridade Reguladora da Concorrência e sobretudo do Dr. Nelson. O Dr. Nelson, como já tivemos a oportunidade de referir, é administrador da ARC. Não temos aqui a oportunidade de falar sobre toda a experiência do Dr. Nelson, mas muito resumidamente podemos apresentar aqui algumas notas do seu percurso. Portanto, o Dr. Nelson é mestre em Finanças pelo ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa. É licenciado em Economia pela Universidade de Évora e tem também um curso de pós-graduação em Regulação Pública e Concorrência pelo Centro de Estudos de Direito Público e Regulação da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Portanto, antes de iniciar as suas funções na Autoridade Reguladora da Concorrência, o Dr. Nelson também passou pelo Ministério das Finanças, pelo Serviço Nacional da Contratação Pública, onde também exerceu funções de grande destaque. Tentando aproveitar aqui o máximo de tempo possível da disponibilidade do Dr. Nelson e dando início já aqui agora às questões que gostaríamos de colocar ao Dr. Nelson, eu começaria por questionar, não é, quais são neste momento as prioridades estratégicas da atividade que a Autoridade Reguladora da Concorrência tem previstas para os próximos anos, sobretudo no que diz respeito à matéria do enforcement, não é? Nós sabemos que a Autoridade Reguladora da Concorrência ainda é uma instituição nova em Angola, não é? Tem dado muito bem os seus primeiros passos, têm sido passos muito sólidos, e então, a título de início de conversa, gostaríamos de ouvir em primeira pessoa, não é? Quais são as perspectivas da ARC relativamente a estas prioridades, Dr. Nelson? Boa tarde a todos e, antes de mais, também aproveito para, em nome do Conselho de Administração da Autoridade Reguladora da Concorrência, agradecer o convite da Abreu Advogados e também o facto de estar aqui a falar com pessoas que já conheço de algum tempo atrás, quer quando a Maria João exercia as funções ainda na Autoridade de Concorrência em Portugal, e quer também com a Tatiana, já em outras leads na altura, na contratação pública. É verdade. Já andamos nisto há algum tempo. Exatamente. E teve um contributo muito bom na altura, na elaboração da lei, acho que em 2010, em princípio. Portanto, como vocês já na introdução, a Maria João também disse e a Tatiana acabou por dizer, portanto, nós somos uma autoridade nova, vamos completar 7 anos em dezembro,
E em termos daquilo que seriam as nossas prioridades estratégicas, devo antes de mais dizer de que nós atualmente já estamos naquilo que nós chamamos como o terceiro ciclo estratégico. É que a autoridade foi criada em 2018, praticamente finais de dezembro, 21 de dezembro de 2018. A lei da concorrência foi em maio do mesmo ano. E iniciamos praticamente a atividade em 2019 e em 2019, no fundo, fizemos o nosso primeiro, ou melhor, desenhamos o nosso primeiro ciclo estratégico, que é o plano estratégico, que foi de 2019 a 2021. Depois tivemos, no fundo de 3 anos, que é, no fundo, o período de mandato que consta no nosso Estatuto Orgânico. Depois tivemos o segundo ciclo estratégico, que foi de 2022 a 2024. E, atualmente, desenhamos o terceiro ciclo estratégico que está em curso, mas já relativamente diferente em termos de periodicidade em relação aos 2 primeiros ciclos, porque este já vai de 5 anos, que vai de 2025 até 2029. E é precisamente neste atual ciclo estratégico que nós desenhamos, em princípio, em termos daquilo que são os nossos, daquilo que seria o nosso domínio principal de atuação, definimos 4 domínios, e dentro desses domínios temos aquilo que chamaria as prioridades estratégicas, não? O primeiro domínio, e o mais importante que nós definimos, é o domínio da promoção. E já agora vou, até para facilitar a audiência a acompanhar, eu vou partilhar, tem uns slides que vou passando. Pode escrever aquilo que são as nossas prioridades para os próximos 5 anos. Portanto, nós no domínio da promoção, que é no fundo o domínio mais importante, e quase todas as autoridades de concorrência, como nossas, que são a começar, têm sempre como a principal vertente da sua atuação. Nós temos depois temos o domínio da investigação, o domínio da cooperação e o domínio institucional. De prioridades, o primeiro é de promover e disseminar a cultura de concorrência em Angola. A segunda prioridade é melhorar a qualidade e a eficácia da apreciação das operações de concentração. A terceira, já no domínio da investigação, temos que reforçar o combate das condutas anticompetitivas. A quarta é melhorar a qualidade e a eficácia das investigações de práticas restritivas da concorrência. No domínio da cooperação, no fundo, teríamos a quinta prioridade, que é fortalecer e aperfeiçoar a cooperação em matéria de concorrência, quer a nível internacional como a nível nacional. A sexta seria desenvolver e potenciar o capital humano e desenvolver e fortalecer aquelas que são as competências institucionais ao nível da Autoridade Reguladora de Concorrência. É verdade que o foco da vossa questão foi de tocarmos no enforcement, eu vou lá chegar, mas antes queria apenas partilhar algumas ações a nível da promoção que nós temos vindo a realizar de 2019 a 2025, muito rapidamente. No fundo, nós temos sempre que alertar as pessoas de que nós, no fundo, somos uma entidade que nasceu num período muito crítico a nível mundial, que é o período de Covid. Aliás, que iniciou a sua atividade neste período. Portanto, sabem, Covid foi em 2019 e teve o seu pico até 2020, mais ou menos, e 2021. Portanto, muitas das nossas atividades foram de promoção, foram através de webinar com associações empresariais, administrações locais, públicas, privadas. E só muito mais tarde, a partir de 2023, começamos a ter eventos mais presenciais, contamos com 17 seminários, e também a nível da promoção, vale a pena aqui destacar alguns instrumentos, como guias, linhas de orientação e boletins
que nós já publicamos e constam todos no nosso portal. Também vale a pena aqui destacar alguns estudos já realizados desde o nosso início da atividade, 2019 até 2024, cerca de 6 estudos, 2 dos quais são internos, que é o estudo para o setor das telecomunicações e o estudo para o setor elétrico, e depois 4 dos estudos foram feitos em parceria ou com a coordenação do Fórum Africano da Concorrência. Então, no fundo, é uma organização, um fórum para o qual nós fazemos parte e que atualmente desempenhamos neste fórum a função de vice-presidência. Portanto, os estudos com o Fórum Africano da Concorrência incidiram praticamente sobre estudos sobre o roaming, o setor aéreo, o setor farmacêutico e o setor agrícola. Já no domínio da investigação propriamente dita, no que toca ao enforcement, no fundo, trazemos aqui uma pequena estatística daquilo que foi também a nossa atividade neste domínio, em que foram tramitados cerca de 45 processos por suspeita de eventuais condutas ilícitas, sendo 8 por abuso de posição dominante, 16 por acordos verticais e 7 por acordos horizontais. E entrando propriamente naquilo que seriam as nossas ações em matéria de enforcement, gostava só de destacar 4 aspectos da nossa atuação e que temos vindo já a fazer, algumas delas. A primeira tem a ver com a promoção da eficácia das decisões judiciais sobre a concorrência. Nós temos vindo a promover o ensino do direito da concorrência e da regulação económica nas instituições de ensino superior, nomeadamente nos cursos de Direito e de Economia, também na Escola Nacional de Administração Pública, juntamente com as ordens dos advogados, também que vamos iniciar brevemente. E aqui destacar que com a Ordem dos Advogados é uma instituição com a qual nós celebramos recentemente um protocolo de cooperação, também visando mesmo promover este ensino, uma formação específica sobre direito da concorrência e regulação económica. Um segundo aspecto tem a ver com programas também de formação em direito da concorrência para os magistrados judiciais e do Ministério Público, sendo que iniciamos o primeiro curso sobre o direito da concorrência, que começou no último dia 16 do corrente mês, termina justamente hoje o curso, em que temos uma participação de cerca de quase 30 magistrados, quer do Ministério Público, como magistrados judiciais, e, portanto, tem sido algo também muito satisfatório a este nível. Ainda no domínio do enforcement, um terceiro aspecto a destacar tem a ver com também a promoção do curso de formação de Direito para os auditores do Instituto Nacional de Estudos Judiciários, uma entidade com a qual também temos um protocolo celebrado. E um quarto aspecto e último no que toca ao enforcement é de que temos vindo e temos essa pretensão também já demonstrada, a nossa necessidade de trabalhar com a Comissão do Estado, que cuida da reforma da Justiça e do Direito, para clarificar a competência material e não só clarificar a jurisdição de concorrência e de regulação, no fundo tem a ver mais com criarmos uma sala, a possibilidade de podermos criar uma sala de especialidade que possa lidar com as matérias de concorrência e regulação económica. Não tanto ainda um tribunal de especialidade, mas uma sala que possa cuidar dessas matérias. E isto é algo que enquadra-se na reforma da Justiça e do Direito. Portanto, para concluir, também lanço aqui algumas notas sobre aqueles que são os nossos principais desafios. Como sabem, sendo uma autoridade nova, temos ainda muitos desafios, isso é verdade, e apenas vou elencar 3
A primeira deles é o desafio dos recursos humanos. Portanto, ainda exige, sendo uma autoridade nova, um grande esforço, quer de recrutamento, quer de capacitação, em matérias muito especializadas ao nível da concorrência. E um segundo aspecto que vale a pena aqui realçar são também os desafios a nível de recursos financeiros, porque somos ainda uma entidade com uma limitação a nível de recursos, dependemos quase que exclusivamente do Orçamento Geral do Estado, e falta-nos aqui efetivar uma fonte de financiamento muito importante, a que nós designamos financiamento complementar da autoridade, prevista na lei, mas que é um processo ainda que não está efetivo, mas também está a correr o seu curso. E o terceiro e o último que vale a pena aqui destacar dos desafios é também sobre a independência da ARC. Porque, como sabem, nós somos uma entidade que tem a superintendência por parte do Ministério das Finanças, portanto, ainda não somos uma entidade administrativa independente, como são as outras autoridades a nível mundial, na sua maioria. E esse é um esforço de que consta, de facto, naquilo que são os nossos objetivos estratégicos para esse quinquênio. Portanto, para a primeira questão, estas seriam as notas que gostaria de partilhar e agradeço pela questão. Obrigada, Dr. Nelson, por nos ajudar aqui a entender um bocadinho quais são estas prioridades da ARC. Dr. Nelson, porventura haverá algum setor da atividade que escapa à aplicação, portanto, das regras de concorrência que nós atualmente temos em vigor em Angola? Portanto, a atuação da ARC é transversal a qualquer setor, ou há ainda algum setor que, pela sua especificidade, esteja sujeito à regulação de uma outra entidade que não a ARC? Bem, em princípio, não existe em Angola algum setor que esteja isento da aplicação das regras de concorrência. Pelo contrário, a política de concorrência, na realidade angolana, insere-se na Constituição da República, no âmbito da organização económica, que assenta no modelo de economia de mercado, baseada nos princípios e valores da sã concorrência. E essa política de concorrência tem também respaldo em instrumentos programáticos de política económica do Estado, né? Como, por exemplo, a estratégia do longo prazo e o Plano de Desenvolvimento Nacional. Neste sentido, em suma, diria que a Autoridade Reguladora da Concorrência, que nós abreviadamente designamos a ARC, e já agora alerto que ao longo da minha abordagem vou sempre repetir a ARC, que é a nossa abreviatura, né? Portanto, nós funcionamos como um ente regulador com competências transversais em matéria de concorrência sobre o mercado e temos como missão assegurar a aplicação da política de concorrência em todos os mercados em Angola, portanto, sem exceção. Sem exceção, ok. Perdão, estava sem microfone. De facto, há algumas jurisdições que porventura estão a dar os primeiros passos na aplicação de política de concorrência. Por vezes sucede que tem a tentação de isentar alguns setores, submetendo-os porventura apenas à supervisão de um regulador setorial. Estou a lembrar justamente do caso português, nos anos 90, em que o setor financeiro estava
excluído do controle de concentrações. Estou-me a lembrar também do caso de Cabo Verde, mas parece-me que de facto é a melhor opção de política pública que não haja ilhas regulatórias, portanto, que para evitar desigualdade de tratamento entre empresas e, portanto, que se apliquem as regras de forma consistente, independentemente do setor, ou independentemente também da propriedade pública ou privada da empresa em questão. O que me leva à minha próxima questão, ao próximo desafio, que tem a ver justamente com a participação estatal em empresas, que é uma realidade comum em muitos países. Enfim, Angola não é uma exceção. E, portanto, sobretudo em setores estratégicos da economia, setor financeiro, infraestruturas, setor energético, aéreo. Mas essa participação do Estado, enquanto agente económico, pode suscitar desafios do ponto de vista da aplicação das regras de concorrência, quando temos, digamos, a empresa e o seu regulador debaixo do mesmo chapéu. Estas empresas podem, porventura, ter acesso a capital facilitado, beneficiar de um tratamento mais favorável e, portanto, a questão que lhe colocava, tendo em conta a participação estatal do Estado angolano em muitas empresas, que desafios é que estas empresas públicas, na sua experiência, colocam a aplicação das regras de concorrência e qual é que tem sido a abordagem da ARC a este respeito? Em princípio, a política de concorrência deve estar alinhada à estratégia de desenvolvimento do país e esta estratégia, em princípio, define quais empresas devem estar no setor empresarial público. Habitualmente, os critérios costumam ser empresas de gestão de bens de domínio público, empresas relacionadas às public utilities e outras empresas estratégicas, fundo consideradas estratégicas pelo Estado. A par disso, é preciso garantir que se apliquem a elas as regras de mercado, todas elas, sem exceção, e que não haja tratamento discriminatório em relação às empresas privadas. E que também, um aspecto importante é que se controle aquilo que são os auxílios do Estado, que normalmente, quando o Estado os faz, acaba por privilegiar mais aquilo que é o seu setor público empresarial. No fundo, os desafios são vários, não é? No fundo, eu destacaria pelo menos quatro desafios. A primeira delas é a possibilidade de criação de assimetrias, de condições de competição entre empresas em que, por exemplo, empresas estatais podem dispor de vantagens a nível de apoio financeiro, acesso facilitado a recursos públicos, e isso depois acabar por afetar aquilo que é a igualdade de oportunidades para os concorrentes privados. O segundo desafio é o risco de distorções concorrenciais. No caso em que temos uma presença, no caso em que temos uma presença dominante do Estado em setores estratégicos, pode criar barreiras à entrada e limitar a competição. E também ainda dificultar a diversificação do mercado e o surgimento de novos agentes econômicos. Um terceiro desafio seria o conflito de interesses entre o regulador e o concorrente. E nesses casos, falando da nossa experiência enquanto autoridade, nós temos tido muito cuidado e muito rigor técnico no que toca à nossa independência institucional, no fundo, no sentido de assegurar a neutralidade e a imparcialidade na aplicação das regras de concorrência. Nem sempre é fácil para alguns reguladores setoriais, e ao longo da nossa atividade já nos deparamos com isso e, inclusive, temos feito recomendações, muitas delas até publicadas no nosso portal, a determinados reguladores setoriais no âmbito
por exemplo, da avaliação concorrencial de políticas públicas, que já o fazemos há algum tempo, não é? E por fim, vale a pena também destacar aqui um outro desafio que tem a ver com de que nós, enquanto autoridade, tentamos sempre procurar atuar com mecanismos robustos de transparência e de fiscalização, especialmente em relação a benefícios e subsídios concedidos a empresas estatais, desde que elas possam afetar a dinâmica do mercado. E temos, por acaso, ao nível do departamento que cuida da avaliação de políticas, um processo neste sentido de fazer o levantamento daqueles que são quais os benefícios, os benefícios fiscais e auxílios públicos que são concedidos pelo Estado, e no fundo estamos a fazer essa análise e avaliação. É um processo que está em curso também, e temos isso como uma grande preocupação, e no fundo é um desafio, porque é a primeira vez que vamos publicar ou que vamos elaborar um relatório neste sentido, sem prejuízo de já termos feito avaliações de políticas em setores concretos, como foi o setor dos transportes, o setor bancário, o setor da construção e etc. e outros. Portanto, a nível de estatísticas, só para concluir esse ponto, nós já emitimos cerca de 14 recomendações e no âmbito do Programa de Avaliação de Perfil Concorrencial de Políticas Públicas, a que nós designamos como PAP, e essas recomendações incidiram justamente sobre o setor portuário, como disse anteriormente, transportes terrestres, construção civil e setor bancário. E temos em curso a avaliação de políticas em subsetores das pescas, mineiro e alimentar, e contamos também concluir muito brevemente, sempre com um fim último, que é alinhar as políticas públicas aos princípios da sã concorrência. Muito bem. Efetivamente, essas recomendações, sendo transparentes e públicas, salientam a independência operacional da ARC e a importância dessa, enfim, todos estes desafios salientam a importância dessa independência operacional, no sentido de salvaguardar os tais conflitos de interesses. Muitas vezes pensa-se que isto da independência operacional dos reguladores é uma espécie de capricho dos reguladores, mas não, ela serve o interesse das empresas, trata-se justamente de evitar tratamentos desfavoráveis de alguns operadores face aos outros, e, portanto, se criar um ambiente de confiança que favorece o empreendedorismo e o investimento. E falando em investimento, Angola tem em curso um plano muito ambicioso de privatizações, que atravessam vários setores, desde o setor mineiro, aéreo, enfim, mídia, petrolífero, etc. E qual é que é o papel do direito e da política de concorrência, em particular da ARC, no contexto deste plano de privatizações em curso? Indo concretamente ao nosso papel no âmbito do direito e da política da concorrência, tem sido incentivar e contribuir para a adoção de procedimentos mais inclusivos e competitivos nos processos de alienação dos ativos do Estado, que é o que nós estamos em curso atualmente. E, por outro lado, e simultaneamente, um dos papéis importantes de uma autoridade neste tipo de processo, como foi e como é em outras latitudes, em outras jurisdições, é prevenir o reforço do poder de mercado por determinadas empresas, desde que esse poder possa ser suscetível de prejudicar e lesar a sã concorrência. Importa referir que a Autoridade Reguladora da Concorrência integra atualmente o grupo técnico
de apoio à implementação do programa de privatizações, designadamente ProPriv, e nessa nossa presença, a mensagem que passa, por exemplo, o investidor que, obviamente, queira adquirir um dos ativos que estejam a ser alienados no âmbito deste programa de privatizações, é de que reforça a necessidade de redução da participação direta do Estado na economia como prestador de bens e serviços, e igualmente reforça também a necessidade de liberalização dos mercados. Assim, de 2020 a 2024, para dar aqui um exemplo em termos de números, nós já apreciamos cerca de 32 operações de concentração de empresas no âmbito de ProPriv, e sempre com o fim último de assegurar a observância dos princípios e regras da concorrência nas referidas operações. Muito bem. Justamente porque quando temos um investidor privado a fazer uma parceria público-privada ou a adquirir alguma empresa pública, ainda que se trate da aquisição de uma participação minoritária, não é de excluir que daqui possa resultar um controle conjunto, e quando havendo uma alteração de controle, estamos na presença de uma concentração e, portanto, nessa perspectiva, o escrutínio da ARC é essencial. Mas passando agora, se calhar, largando um pouco os temas de enforcement e passando aos temas de promoção da concorrência, o Dr. Nelson já referiu na sua apresentação inicial as inúmeras iniciativas que a ARC tem tido neste domínio. Recentemente também, creio que fez um protocolo com a Ordem dos Advogados, que eu acompanhei, chamando a atenção, valorizando o papel dos advogados, enquanto, portanto, aconselhando os seus clientes no sentido, orientando os seus clientes no sentido de adotarem as decisões mais acertadas do ponto de vista de cumprimento das regras de concorrência, e também emitiu um programa de compliance concorrencial, incentivando a sua adoção pelas empresas. Sabemos que as empresas que incorporam uma cultura empresarial de concorrência, e, portanto, que procuram validar as suas decisões empresariais com uma avaliação de concorrência, são as mais bem-sucedidas, porque isso reforça a sua capacidade de inovação, a sua competitividade e, portanto, a adoção dessa cultura empresarial e de programas de compliance é algo que cria valor, não só porque lhes permite evitar riscos, mas porque se tornam mais competitivas. Mas, de qualquer forma, as empresas, porventura, teriam ainda mais incentivos para adotarem esses programas de compliance se pudessem ter também benefícios adicionais, que é algo que acontece em algumas jurisdições, por exemplo, com uma redução das coimas ou multas que seriam aplicáveis caso sejam investigadas por práticas anticoncorrenciais. Qual é que é a abordagem da ARC a este respeito? Na atual abordagem da ARC, a adoção de programas de compliance não gera por si só benefícios diretos em sede de aplicação de coimas ou sanções decorrentes de práticas ou de infrações à concorrência. O nosso posicionamento institucional neste domínio consiste mais em auxiliar as empresas e demais stakeholders na adoção das melhores práticas concorrenciais com vista a tornar os mercados mais dinâmicos, transparentes e competitivos. Vale a pena salientar que muitas empresas, por razões de natureza estrutural ou cultural, ou até mesmo de gestão, ainda não incorporam a concorrência como métrica estratégica nos seus planos de negócio. E tal ausência de cultura de concorrência como métrica pode prejudicar em maior ou menor medida o funcionamento eficiente dos mercados. Mas é compreensível, devido à própria nossa
trajetória de organização econômica como país e dos demais constrangimentos ao nosso desenvolvimento que impediam com que o livre mercado florescesse de forma normal. No entanto, através do nosso papel da advocacy, temos dado suporte às empresas, mas através de guias, recomendações, instrumentos práticos que reforcem a capacidade de atuação e impacto positivo no mercado por parte das empresas. A título de exemplo, já falei isso na parte inicial, que nós elaboramos e publicamos o guia de compliance concorrencial e temos também o guia de concorrência para as associações empresariais e em suma, estes guias, estes documentos têm como finalidade capacitar e orientar as empresas, não estando diretamente associados a benefícios de natureza sancionatória. Portanto, esta, de facto, tem sido a nossa principal abordagem. Adicionalmente, importa dar nota que, quando provada uma prática restritiva da concorrência e percorridas todas as fases processuais até a aplicação da coima, nós procuramos sempre garantir que a decisão preserve, a nossa decisão, no fundo que é colegial enquanto autoridade, que a decisão preserve simultaneamente a integridade do mercado e a continuidade da empresa, em benefício último do consumidor e da economia nacional. Portanto, essa tem sido a nossa abordagem. Sim, senhora, Dr. Nelson, obrigada. Bem, Dr. Nelson, demos aqui agora dados bastante importantes, falamos um bocadinho sobre as fases processuais, portanto, todo o procedimento que vai conduzir depois a uma decisão final, leva sem dúvida o seu tempo, não é? E o tempo é muito importante para o mundo dos negócios. Costuma-se até dizer que tempo é dinheiro, não é? Dr. Nelson, com todos os desafios que já apontou, quer do ponto de vista de desafios ao nível do RH, desafios financeiros, falamos agora sobre a questão das fases. Como tem sido a atividade da ARC no que diz respeito ao cumprimento dos prazos de análise do controle de concentrações? Tem sido possível analisar todos esses pedidos em tempo considerado útil, com os recursos que vocês têm conseguido gerir essa necessidade de, no mais curto espaço de tempo possível, poder apresentar as decisões? Ou aí também tem sido um grande desafio para vocês? Claramente tem sido um desafio, não podemos negar. Um processo que já o fazemos desde o início da nossa atividade, desde 2019, e curiosamente temos estatísticas que são públicas, né, sobre essa matéria. Criamos um boletim estatístico de controle de concentração e neste boletim, obviamente, consegue-se... ou seja, curiosamente neste boletim temos inclusive um gráfico que demonstra o nosso tempo médio de análise de processos. E diria que globalmente o tempo médio nos últimos 6 anos, 2019 a 2024, anda à volta dos 83 dias. Aliás, seria bom se fosse 30, mas são 83. Mas devo dizer que é um tempo que está abaixo do período máximo estipulado por lei, que são 120 dias. E 120 dias foram um período normal estipulado por lei, porque depois
forem processos mais complexos, podem avançar para uma investigação mais aprofundada, ainda soma-se mais 180 dias. Que no limite, em processos muito complexos, nós podemos ter aqui quase 300 dias. Então, isso é... Portanto, eu acho que não estamos assim tão mal e o que nós detectamos ano a ano, 2019, 2021, a tendência tem vindo, no fundo, a reduzir um bocadinho também, fruto da curva da aprendizagem, né? E às vezes a estratégia de redução do tempo de análise dos dados tem passado pela gestão de prioridades na área responsável por essa matéria. No fundo, garantindo sempre que no topo estejam sempre análises de operações que são notificadas. E vale a pena ainda referir que naquelas operações ou nos setores ou mercados em que a ARC já dispõe de informações suficientes para a aferição de eventuais efeitos, a análise deste tipo de processos, quando vem novamente processos de concentração sobre os setores que nós já analisamos no passado, a análise tem sido muito mais rápida porque já temos informações sobre o setor. O desafio tem sido mais quando, por exemplo, recebemos operações de concentração de setores que nunca sequer, setores, por exemplo, novos, que nunca sequer ainda fizemos alguma análise. Aí sim levam muito mais tempo. Confesso que sim, mas nesses casos sim leva-se mais tempo, mas é um trabalho que eu acho que depois com o tempo, se calhar quando passarmos a fasquia, se calhar 10 anos enquanto autoridade, julgo eu que aí já teremos maior flexibilidade, porque de certeza que já é um tempo suficiente para termos feito a análise e a avaliação daquilo que é o grosso dos principais setores da atividade económica no país. Só para dar um exemplo, nós de 2019 até 2024 apenas temos 73 atos de concentração notificados que nós, no fundo, apreciamos. Comparando com as outras jurisdições mais maduras, é um número muito baixo, né? Porque as outras jurisdições estão em números acima de 100, 200. Sim, sim. À medida que o tempo for passando, para além de receberem muito mais notificações, sem dúvida que os tempos de resposta que já são bons, não é? Se compararmos com outras instituições e se tivermos em conta os deadlines, não é, que a lei fixa, ainda assim a Autoridade Reguladora da Concorrência tem uma capacidade muito boa de resposta. E falando, o Dr. Nelson um bocado falou em flexibilidade, e nós também já falamos um bocadinho aqui sobre os programas de compliance, mas suscita-nos também interesse em saber se existe atualmente algum programa de clemência ou de imunidade que permita, por exemplo, aquelas empresas que notifiquem ou que deem a conhecer à ARC a existência de algum cartel, se elas podem ter em troca, no âmbito destes programas de imunidade, algum tipo de benefício com, por exemplo, redução de coimas. Eu, da experiência que tenho, sei que há sempre disponibilidade da parte da ARC, e agora com a entrada em vigor do Código de Processo Administrativo, de se trabalhar em processo de transação, não é? Obviamente, nos termos daquilo que a legislação prevê. E como tem sido, portanto, a experiência da ARC no que diz respeito a estas possibilidades? Não é? Nós temos neste momento algum programa de clemência, de imunidade, ou as transações que têm ocorrido cingem-se essencialmente aquilo que o Código de Processo Administrativo permite, Dr. Nelson? Olha, no nosso caso o concreto, o programa de clemência
da ARC ainda está em fase muito embrionária, diria mesmo. Porém, reconhecemos que no fundo é um instrumento estratégico poderoso, não? De detenção de práticas restritivas e aqui concretamente cartéis. É um instrumento previsto na lei da concorrência e que prevê a possibilidade de dispensa ou redução de coimas para as empresas que denunciem ou cooperem com a autoridade. E temos inclusive um instrutivo sobre esta matéria. Mas, como disse, ainda está em fase muito embrionária. O nosso desafio atual consiste em divulgar massivamente este mecanismo, este instrumento, quer as empresas, os advogados e outros agentes económicos, de forma a gerar também aqui a confiança, né, de que a colaboração trará imunidade ou redução significativa da sanção. Não tivemos ainda uma experiência concreta neste sentido. No fundo, por via da lei da concorrência, nós admitimos acordos de cessão ou compromisso. No fundo, permite com que as empresas assumam algumas obrigações de corrigir a conduta ou de cooperar, podendo a ARC encerrar o processo sem aplicação de sanção plena. Mas, como disse muito bem a Tatiana, no fundo, esta prática aproxima-se muito da lógica da transação, embora em Angola ainda não esteja tão sistematizada quanto em outras jurisdições, como, por exemplo, na União Europeia, ou mesmo cá em África, no nível do Quênia e África do Sul, por exemplo. O que posso dizer é que o recurso a compromissos é especialmente relevante em casos de abuso de posição dominante ou de condutas unilaterais, onde a cessão voluntária de prática pode restaurar a concorrência de forma rápida, por exemplo. Esta tem sido mais a nossa abordagem, sendo ainda um processo muito embrionário, como disse, nossa realidade. É natural, os primeiros tempos, pela minha experiência na administração da Autoridade de Concorrência de Portugal, é natural que assim seja, e os pedidos de clemência e imunidade tendem a surgir à medida que o enforcement, portanto, que as investigações vão avançando, e, portanto, haver um enforcement efetivo em que se cria a percepção de risco de detecção desses comportamentos mais graves, que normalmente são secretos, os pedidos de imunidade tendem a surgir, sendo certo que é sempre importante acompanhar a atividade da advocacia, portanto, sendo pedagógico, ensinando, explicando quais são as práticas, sendo essa atividade depois acompanhada de uma aplicação firme das regras. Outra questão que tem a ver com de facto o contexto de cooperação internacional em que a ARC está inserida. A ARC é membro da Rede Internacional de Concorrência, a chamada International Competition Network, desde há vários anos. Portanto, esta rede dedica-se a fomentar o alinhamento internacional das autoridades de concorrência através de partilha de boas práticas, contribuindo para a convergência das suas políticas e dos seus procedimentos. E na sua experiência, de que forma é que a participação nesta rede tem influenciado, se é que tem influenciado a atividade da ARC? Obviamente tem influenciado e influencia. Como eu disse na minha apresentação inicial, a cooperação constitui igualmente um dos domínios estratégicos fundamentais da autoridade. E a ICN é precisamente um fórum essencial para esta cooperação no domínio multilateral entre autoridades de concorrência, na medida que proporciona o crescimento conjunto, a partilha de boas práticas, a discussões temáticas de matérias de interesse comum.
Nós, enquanto autoridades, aderimos a este fórum, ou a esta instituição, em 2019. Foi quando, no ano em que iniciamos a nossa atividade enquanto autoridade também. E de lá para cá, temos participado em todos os fóruns anuais. Porque temos a consciência de que para autoridades como nós, novas como nós, a aposta na formação e capacitação de quadros, através da nossa participação nos vários eventos da ICN, quer anuais, quer nos webinars, quer em outros grupos de capacitação, quer também no acesso até aos conteúdos que são produzidos e que têm sido muito importantes para o desenvolvimento do nosso trabalho, que no fundo é de, essencialmente, assegurar a aplicação da política de concorrência em Angola. Muito bem, eu com isto, se calhar convidava a audiência que nos está a acompanhar a ir a colocar as suas questões. Agora seria a oportunidade de abrirmos o debate às vossas questões. Aliás, creio que já temos aqui uma questão, que é a seguinte: desde a criação da ARC, uma vez que partilhou connosco aqui várias estatísticas importantes sobre a vossa atividade, enforcement, quais é que têm sido os setores, não sei se têm estas estatísticas disponíveis ou esta percepção, quais é que têm sido os setores em que a ARC tem emitido mais decisões sancionatórias? Há algum setor em particular? É sempre um bocadinho delicado falar das sanções, especialmente que temos processos em curso, mas vou falar daquilo que já está, pelo menos, publicado, né? E que já temos algumas decisões, é mais no setor das bebidas. Aliás, convido, inclusive, temos uma decisão sobre o Grupo Castel, que foi tomada, né? Em que a entidade recorreu em tribunal, e o processo está em tribunal, tinha a ver com uma prática de definição de preços de revenda dos revendedores, e como sabem, nós estamos numa economia de mercado, normalmente os preços têm que ser definidos com base na procura e oferta, e não pode uma entidade produtora, ao mesmo tempo com grande poder de mercado, e impor preços aos seus distribuidores, limites de preços, e assim depois a sancionar as próprias empresas de distribuição quando elas quisessem ou melhor, praticar preços diferentes das definidas pela empresa produtora, neste caso. Portanto, a decisão está pública, temos esse caso, e temos mais um outro caso, porque ainda a decisão acho que segue para breve, mas prefiro não me alongar muito, mas o foco tem sido este setor, é um setor crítico, de facto. Tem sido nesses últimos 6 anos, não? De investigação e de trabalho. Muito bem. Estamos então a falar de chamada manutenção de preços de revenda, portanto uma prática vertical no contexto do setor das bebidas. Não sei se a Tatiana quererá colocar aqui alguma questão, uma vez que para já não tenho mais questões aqui da audiência. Por acaso tenho. Há bocado, quando falavam da ICN, ocorreu-me perguntar ao Dr. Nelson quais são, portanto, os desafios, que oportunidades, não é, Angola poderá explorar sendo membro da SADC, aqui ao nível da política de concorrência. Certamente trabalharão também com algumas autoridades aqui da região, não é, da qual Angola faça parte, e deduzo eu que daí poderão surgir oportunidades não só de estreitar cooperação, mas também de criar aqui outros mecanismos, não é, regionais. Talvez o Dr. Nelson nos possa dar aqui também umas luzes. Sim.
O atual regime jurídico da concorrência em Angola teve como pressuposto, vou aqui destacar pelo menos dois essenciais aspectos. O primeiro é a Constituição da República de Angola, 2010, que, no fundo, consagrou e reforçou o modelo de economia de mercado baseado nos princípios e valores da sã concorrência. E, por outro lado, um segundo aspecto é, a nível, por exemplo, regional, vale a pena destacar aqui uma declaração de Kinshasa, que foi em 8 de setembro de 2009, em que, no fundo, os Estados-membros da SADC, que é a Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, estabeleceram um compromisso a nível regional sobre cooperação em matéria de concorrência e defesa do consumidor dos países da comunidade. E, portanto, citei a Constituição em 2010, depois citei este compromisso assumido entre os Estados a nível regional. Portanto, envolvidos esse período que vai de 8 a 9 anos, é criada em Angola a lei da concorrência e é criada a autoridade da concorrência. Exatamente. Portanto, isto só para demonstrar um bocadinho a influência que também teve o nosso papel a nível... Mas aqui já é o papel do Estado, né? A nível da região, no sentido de haver aqui uma task force de conformar e ajustar aquelas que seriam as regras de concorrência para a prevenção, essencialmente, de condutas anticoncorrenciais transfronteiriças. E ao mesmo tempo, também, e aqui é algo que está em curso, a nível do continente, já numa dimensão não tanto regional, mas continental, mas que envolve também a região, obviamente, que é criar uma plataforma de preparação para a zona de comércio livre continental africano, em que nós também estamos inseridos e temos tido uma participação muito ativa em várias reuniões, e neste sentido, em que Angola subscreveu inclusive esse protocolo já da concorrência, não? Um protocolo que já foi aprovado superiormente e que nesta fase estamos em discussões a nível dos vários regulamentos necessários para a materialização deste protocolo, e não só, também ao nível da criação daquelas que seria a autoridade e do Tribunal de Concorrência a nível continental. Assim se chama, Tribunal Continental de Concorrência ou Autoridade Continental de Concorrência. Ainda a nível regional ou continental, importa aqui referir que nós, desde 2019, que integramos a chamada ACF, que em português seria o Fórum Africano da Concorrência, do qual também vale a pena destacar, né? Desde 2024 assumimos a função de vice-presidência desse fórum. Para nós, ou seja, não quero me gabar, não sei, gabar enquanto instituição, né? Mas é um marco, porque para uma instituição recente, com apenas 6 anos de atividade, assumir já essas funções, ficamos muito satisfeitos e construir um marco mesmo para a nossa autoridade. Porque estamos a falar de uma instituição que, no fundo, é um organismo multilateral, de cariz regional, de cooperação mais técnica e de intercâmbio em matéria de concorrência, que foi criada em 2011 e é constituída por cerca de 33 países africanos. E temos tido, de facto, um papel muito ativo neste fórum, quer através do seu Steering Committee e quer através dos grupos de promoção da concorrência, em que nós participamos muito, e também iniciativas, quer de formação e quer de estudos. E aqui em estudos eu acho que abordei também na fase inicial, que com o Fórum Africano da Concorrência,
elaboramos e publicamos conjuntamente, coordenados pelo Fórum, obviamente, 4 estudos. Começamos em 2011 com o estudo de aviação civil, em 2023 com o estudo sobre a distribuição de fármacos genéricos, e em 2023 também, no mesmo ano, fizemos também um estudo sobre os custos do roaming no continente africano, e finalmente ainda este ano, no início, foi publicado também um estudo em que nós participamos, obviamente, sobre a cadeia de valor no setor agrícola e do agroprocessamento. Portanto, aqui só para dar aqui o exemplo daquilo que tem sido as oportunidades e também desafios da nossa participação a nível regional e continental em matéria de concorrência. Tem muitos motivos para se gabar mesmo. Quer dizer, a ARC, para uma instituição tão jovem, já fez muito. Tem poucos anos de vida, mas bem gozados, como se costuma dizer. Mas ficamos sempre com a sensação, e para ser mesmo franco, de que, não sei, mas isso às vezes passa-se muito. E eu acho que ao nível do Conselho nós temos essa sensação de que parece que ficamos sempre com a sensação de que ainda há muito por se fazer. Isto para ser mesmo franco. E queremos sempre, enquanto autoridade de concorrência, fazer mais e melhor em prol de uma aplicação eficiente, eficaz e efetiva da política de concorrência em Angola. Sei, claro. Não sei, mas é o feeling que ficamos sempre. Muitos parabéns, Dr. Nelson Leme, por toda essa proatividade e pela vice-presidência do Fórum Africano de Concorrência. Acho que parece promissor o futuro da política de concorrência em Angola, sem dúvida. É um caminho que se faz caminhando, como se costuma dizer, mas claramente promissor. Resta-me agradecer a vossa participação neste debate, bem como a audiência que nos seguiu. Acho que demos aqui uma contribuição, uma reflexão, foi um momento de partilha enriquecedor sobre os principais aspectos da aplicação da política de concorrência enquanto motor de prosperidade para todos, não é? É isso que se pretende. E aproveito também para dar conta à audiência que já temos confirmado o segundo webinar deste ciclo de webinars, que terá lugar a 22 de outubro, com o presidente da Autoridade Reguladora da Concorrência, desta feita de Moçambique, mas daremos oportunamente notícias sobre o assunto. E, portanto, um bem-aja a todos pela vossa participação. Obrigada e até breve. Até breve, estamos juntos. Até breve. Obrigado.